Seja muito bem-vindo ao Telescópio, você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET, também através das nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, também através do YouTube aqui da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você nessa transmissão e também se você quiser fazer parte aqui do nosso time, levar ainda mais essa entrevista aqui sobre Itapetininga, as informações da nossa cidade para as pessoas, é só compartilhar, é só mandar para todo mundo aí nos grupos e ficar junto com a gente aqui, ligado, mandando a sua pergunta, fazendo desse programa cada vez melhor. E para iniciar aqui o nosso programa, conversamos com o vereador aqui de Itapetininga, Marcos Silvério, vereador pelo PSD aqui na nossa cidade. E Marcos, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos aí, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Muito bem, fazia um tempinho que a gente não conversava aqui, mas eu acredito que você até hoje foi o vereador que eu mais entrevistei aqui, né? Que sempre tá com a gente, trazendo novidade aqui. Bom. Mas diz pra mim aqui, Marquinho, diante de todas as questões que têm acontecido aqui na cidade, né? Principalmente pandemia, tudo, o pessoal tem falado muito disso, né? Mas existe um ponto aí que há muito tempo tem preocupado Itapetininga, que é a questão do rio, né? E você solicitou algumas informações ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Paranapanema, é isso, Marquinho? Sim, Guto, posso só fazer um parênteses só antes de a gente começar a conversa, que essa noite eu perdi um amigo, né, conhecido muito aqui de Itapetininga, que é o Paulo Correia, pai do Osvaldo, do José Marcos, né, marido da Gisele, ele era da penitenciária, amigo nosso, ele é pastor, então perdemos ele pro Covid, foi uma pena, né, eu queria mandar meus sentimentos à família e a todos os amigos que realmente vai fazer muita falta, né? Uma pessoa bem centrada e agora não vai estar com a gente mais. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do Rio Itapetininga. Eu vou dar um parênteses, aí se você quiser perguntar alguma coisa, você me faz. É o seguinte, a gente está vendo problemas ocorrendo no Rio, não é agora, já está vindo faz tempo, você já me entrevistou 2 vezes falando do Rio Itapetininga, até acredito que o fato da questão de você ter me entrevistado mais vezes é justamente por isso. Tenho lutado sim, falar que não tem mentira, eu tenho ação na CETESB, inclusive eu tive ação em cima da CETESB, quando tivemos aquele problema com a Pacaembu, então a gente faz o trabalho sim, só que o resultado nem sempre é o que a gente espera. O Rio Itapetininga está em baixa, é importante salientar que Itapetininga significa laje seca, então ele é um rio que existe uma época em que ele dá uma baixa, e quando ele abaixa aparece a laje do rio. Inclusive, o nosso amigo Hermélio Moraes está fazendo mais uma pesquisa em cima disso, mas é bem legal. O importante é entender o seguinte, o rio está abaixando, só que as consequências estão sendo muito graves, ele está abaixando mais do que deveria, mais do que o normal, tá? A Sabesp me apresentou já informalmente, mas eu estou aguardando uma resposta oficial, que eu fiz uma solicitação por ofício para eles, a respeito dessa medida da água, né, da régua que eles medem onde eles fazem a captação. E nós temos alterações diárias, o que não é comum para um rio. A represa lá de Pilar, ela parcialmente ela segura a água mais do que devia, temos esse problema sim, sem dúvida nenhuma, mas não é só esse o problema, nós temos problemas maiores. Porque acontece o seguinte, durante o dia nós temos alteração na medida da água. Do seguinte, a régua está medindo 50 centímetros 8 horas da manhã e às 11 horas da manhã ela passar a medir 1 metro. Depois ela baixar para 60 centímetros, depois ela baixar para 80 centímetros, mudar. Então, essa mudança brusca significa que alguém está tirando água do rio, tá? Sem controle, sem autorização provavelmente. Então o problema é maior do que só a represa. A represa abriu lá, subiu um pouco a água, mas é temporário, tá? A represa ela não consegue abrir e soltar a todo momento, não tem isso, né? Então, essa alteração que está dando diária não é por causa dela. A baixa, ela pode estar segurando mais do que devia, o que, pelo jeito, é a questão. Inclusive, eu já fiz um questionamento para eles, oficialmente também, esperando aguardar, porque se foi por culpa deles, eu vou comparar a resposta que eu tenho da Sabesp e a gente entra com ação em cima deles também, tá? Porque o rio não pode sofrer por desuso ou descaso de alguém, né? Fora isso, eu fiz uns levantamentos, eu tive acesso a alguns artigos, algumas pesquisas, alguns TG e TCC de formação no meio ambiente, de análises feitas no Rio Itapetininga, e se comprova sim a poluição do rio.
tá? Diferente do que eu vi uma declaração essa semana do comitê, nós temos problema no rio sim. O comitê falar que não tem problema é porque ele não foi ver, tá? Temos problema sim. O rio Itapetininga está contaminado com produtos químicos provindo de plantações, né? E está contaminado com alguns produtos químicos vindo de algumas fábricas. E temos contaminação sim por excesso de E. coli na saída da CETESB lá, da Sabesp, quando sai da ETA e sai e entra no rio Itapetininga. O índice tem batido várias vezes em pesquisa, em vários momentos, ele bater acima do limite permitido. Então o Itapetininga está sim, o rio Itapetininga tem problema sim, dizer que não tem como eu posso falar para você, dar lado ao acaso. Tá? Muito bem, e Marcos, só trazendo aqui, você citou, né, pra gente que que legal, primeira vez que eu vejo as duas câmeras juntas assim. Isso, agora a gente tá colocando umas coisinhas diferentes aqui pra tentar ficar um pouco mais interativo, né? Não, mas a primeira entrevista que eu dou assim, vai. E vamos lá, Marcos, assim, olhando assim, você citou, né, essa variação de área que se tem. Algo que eu já vi outras pessoas comentando, até você comentando aqui, seriam algumas represas ilegais ali, ou represas que não estariam junto do rio ali, que estavam de certa forma influenciando nisso. Seria mais ou menos isso, ou seria mesmo uma captação de água irregular, pessoas que estão fazendo uma utilização dessa água de uma maneira excessiva ali? Tem já uma pista, mais ou menos, do que poderia dar essa variação aí na água? Temos sim, a represa, ela estaria contendo, segurando mais a vazão de saída do que está entrando, então ela teria que liberar um pouco mais. Mas essas alterações não dizem respeito à represa, tá? Não é uma represa, não é ninguém represando a água do rio. Não é esse o problema. O problema estaria voltado mais a realmente bombas irregulares. A gente acredita sim que existem plantações que estão próximos ao rio, que provavelmente podem ter feito captação pela calha de um afluente, por exemplo, pode ser, né, uma bomba irregular, ou no próprio rio Itapetininga, como já teve constatado alguns pescadores terem visto bombas em certos determinados locais e denunciam para a gente. Mas a Polícia Ambiental ainda está sem o barco para fazer esse acompanhamento, então isso é um problema sério. Mas a gente está fazendo acompanhamento de várias maneiras, né? Mas existe suspeita, sim, de plantações, irrigações clandestinas ou irrigações que estão além do que está permitido na autorização que eles têm. Então, Marcos, existe, sim, esse problema também. E assim, pelo menos, vamos dizer assim, desde que você vem acompanhando assim, com essa baixa, vamos dizer assim, a falta de chuva também, e com todo o crescimento da cidade, né, hoje existe uma maior quantidade de esgoto em questão de indústrias, tudo, você vê hoje, na sua opinião, que o rio estaria no pior momento que você já acompanhou até hoje do rio Itapetininga? Olha, a gente pode falar assim, não vou falar que ele está no pior momento, mas ele está no momento muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. O que a gente percebe, inclusive eu estou pedindo vários documentos e tudo é demorado. O pessoal para responder a gente é enrolado pra caramba. Só da Sabesp já faz mais de mês que eu fiz o pedido, não me veio ainda. Mas eu estou fazendo uma análise, pedindo informações de vários setores que têm certos registros, eu estou pedindo isso para que eu possa, a partir disso, criar um gráfico, montar um gráfico. Você sabe que eu sou físico, né? Além de ambientalista, eu sou físico. Então, para mim, analisar um gráfico ficaria mais fácil. E fazer esse levantamento para a gente ter uma ideia melhor da condição do rio, dessa degradação, durante períodos. Então, vamos pegar aí os últimos 10 anos. O que tem acontecido nos últimos 10 anos? Tá? Excesso de poluição, baixa do rio, vazão, mata ciliar. Mas é difícil. São dados muito difíceis de ser coletados. Mas eu estou conseguindo já algumas respostas. E a gente percebe que você comparando com ano a ano, a diferença é pequena, quase imperceptível, porque o rio ele é sazonal, ele enche, ele esvazia, ele falta água, daqui a pouco ele está sujo, daí do nada uma fábrica joga um produto químico, do nada a Sabesp mexe no lolo, acaba contaminando. Então acontecem problemas em determinadas situações. Quando você faz um montante de uma conta geral, você monta um gráfico aí dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, aí sim você consegue montar um desenho e saber se essa degradação, qual a gravidade disso. E prever, inclusive, um prazo para quando isso pode acabar. Né? Quando a gente, então, alguns estudos eu ainda estou fazendo,
muitas coisas a gente já tem respostas, algumas coisas já estou entrando com ações, já estou terminando de montar as ações, tanto para entrar na CETESB, DAE, todo mundo fala, você vê muitas pessoas darem entrevistas e falam assim, o DAE, a ANA, a CETESB, mas as pessoas conversam e acabam sendo ludibriadas, tá? Existe sim informações, falsas informações e omissões de respostas. Então a vantagem de fazer pela Comissão do Meio Ambiente é que eu consigo respostas mais oficiais. E se a resposta que vier para mim vier disfarçada, ou for mentira, ou for uma resposta falsa, e eu conseguir identificar, eles respondem criminalmente. Né? Então tem a vantagem de a gente estar trabalhando, mas eu estou fazendo sim, entrei com ações, inclusive eu estou tentando de novo uma reunião com a usina hidrelétrica lá de Pilar, justamente para conversar com eles e cobrar deles a resposta dos ofícios que eu fiz, das coisas que eu preciso, né? Para a gente poder fazer essa análise geral, a princípio sem culpar ninguém, mas num contexto geral para a gente analisar a situação do rio. Tá? A Sabesp hoje está abrindo mais um poço artesiano, já tem um ali na captação de água, um poço artesiano, está abrindo mais um. Logo, logo ela vai diminuir, a dependência dela do rio vai se tornar quase zero, né? Então a preocupação dela com o rio Itapetininga diminui, o que para nós isso é muito ruim, tá? Mas, né, para nós eu digo meio ambiente, tá? Porque daí ela larga a mão de dar bola, é menos um para ajudar a gente a defender o rio. Mas, vamos ver, nossa parte eu estou fazendo, minha parte eu estou fazendo, estou trabalhando, algumas equipes, alguns professores, tive um grande apoio, eu tenho umas pesquisas aí, Vanessa Oliveira, o Vinícius Valho, o Queiroz fez um TG na FATEC, junto com o professor Federico, então a gente tem vários levantamentos já que indicam a poluição do rio Itapetininga. Então, alguém falar que não está poluído é mentira, tá? Ele está com índice baixo, está com índice alto, como eu falei, é sazonal, de repente você tem muita água vindo, como veio agora, com a abertura da represa, e acaba levando parte dessa sujeira embora, isso acontece. Mas independente, você começa a ter vários estudos, mostrando em tempos diferentes, ações de poluição no rio, isso quer dizer que a ação é constante, tá? Pode ser que hoje eu vá na água e não encontre, mas amanhã eu vou lá e encontro. Então isso é preocupante e perigoso. Muito bem, Marcos. E nós temos o pessoal participando aqui com a gente, né? Tem o Moacir Antônio que mandou o boa tarde aqui. O Antônio Medeiros também coloca o boa tarde. O Moacir ainda complementa aqui, né? Tem que investigar quem está levando essa água. Adelaide Franco manda boa tarde pra gente. Boa tarde para vocês. E também o Ricardo Irata coloca uma pergunta aqui, Marcos, e até ele coloca aqui, acho que é um assunto que a gente já conversou bastante aqui, que você tem ficado bem em cima aqui, né? Que ele coloca aqui: vereador, cada vez mais se constroem prédios e condomínios aqui em Itapetininga, porém os rios não aumentam e a água é um recurso finito. Existe algum controle, planejamento com relação a este fato? E eu relembro aqui, né, algumas das suas ações até com respeito, vamos dizer assim, à parte ambiental de alguns condomínios aqui na cidade. Tem um planejamento quanto a isso, Marcos? Para ser sincero para você, o problema é muito sério, cara. A gente sabe que a cidade precisa desenvolver, precisa crescer, mas o crescimento está sendo descontrolado. Essa semana mesmo a gente questionou na Câmara Municipal a construção da Pacaembu, tá? O vereador Dudu Franco pedindo uma praça, até a gente já tinha citado isso antes, né? Ter um posto de saúde, Como você autoriza uma construção de um condomínio, de um loteamento com mais de 1.000 casas construídas, e você num programa que eles têm a obrigação de construir um posto de saúde, não coloca como regra eles construírem uma escola. Então, mesma coisa acontece com a água e com o esgoto, tá? Eu volto a dar o exemplo da Pacaembu, enquanto eles não resolverem aquele problema, eu não vou parar de reclamar deles, tá? E já tem ação na justiça, tá tudo parado, aí não tem, o vereador chega no limite, não tem o que fazer, né, só além de cobrar. Mas o esgoto da Pacaembu, da captação de água, que é uma estação elevatória, vira e mexe, estoura, e vai para a lagoa, e vai para o rio, sem tratamento nenhum, tá? A água da Pacaembu vive faltando, tá? O pessoal que mora lá sabe o que eu tô falando, que não é Pacaembu, Vida Nova, Itapetininga, vira e mexe, falta água. Essa semana eles ficaram 2 dias sem água. Estourou a canalização num tal lugar, mas não é isso, acontece que a água que eles têm não comporta.
Tá? A água sempre fraca. Por quê? Porque foi feito sem planejamento. Você entendeu? A prefeitura autorizou a construção, o pessoal da empresa quer ganhar dinheiro, faz a construção e vende as casas, e olha para a Sabesp e fala, a responsabilidade é sua agora manter a água aqui. Tem os acordos com a prefeitura, tudo, lógico que passa por isso, o pessoal aceita, e daí fica nessa palhaçada, entendeu? Esgoto caindo no rio, maltratado, sem tratamento, a água faltando para o pessoal que mora lá, dificuldade para os moradores do local, não tem condução, não tem transporte público, não temos uma creche, não temos um pronto-socorro, um hospital, um PE, não tem nada, entendeu? Quer dizer, é realmente um crescimento descontrolado, isso não é legal. Tapetininga precisa crescer, mas tem que ser um crescimento controlado, né? A gente tem que ter ações que deem rumo norte para essa conversa. E realmente, continuo a dizer, o Rio Tapetininga está sofrendo, né? E agora com a criação de poços artesianos em todo canto para suprir essa necessidade, o que vai acontecer é cada vez menos se preocuparem com o Rio Tapetininga. Ele está longe mesmo, não quero nem olhar. Essa é a resposta que eu acredito que está na cabeça de algumas pessoas. Muito bem. E Marquinhos Silvério, falando agora também a respeito dessa pandemia aqui na cidade, né? Você teve um requerimento que você mandou agora para a prefeitura destacando a necessidade das informações quanto aos procedimentos de atendimento frente ao coronavírus. E isso é algo que muitas vezes nós recebemos também aqui no Telescópio, né? Que seriam essas pessoas, mas qual que é o critério para fazer o teste? Qual que é o critério para ficar em casa? Como tem... você chegou a receber uma resposta a respeito disso? Existe, vamos dizer assim, um protocolo estabelecido mesmo, Marcos? Então, por sorte, a resposta chegou essa semana, então eu tive tempo de dar uma olhada nela. Na verdade, existe um procedimento, tá? Basicamente, é aquela história, a pessoa que está muito assintomática, ela faz o teste no próprio hospital. Em alguns casos, é mandado fazer lá na 4L, E ali no hospital de campanha existem pessoas que falaram assim, tá vazio o hospital de campanha. Não tá sendo usado. Quando a gente questionou, Marcos Tadeu, Codorna, Denise, fizemos um questionamento dos gastos na construção do hospital de campanha, é justamente pela questão do gasto. Uhum. Mas em nenhum momento a gente foi contra a construção do hospital de campanha, porque é importante sim, nós somos uma cidade grande e precisava disso. E ele está sendo usado, e acredito que Itapetininga está numa situação um pouco mais tranquila. Inclusive eu apresentei um negócio aí, a gente fez uma pesquisa, uma análise, Itapetininga já poderia estar no amarelo já outras semanas atrás, tá? Não estamos porque o governo coloca a gente como sendo uma região, e a região nossa não está boa, mas Itapetininga está bem controlado, é graças a esse atendimento da saúde que está dando certo, tá? Mas o questionamento que eu fiz foi a respeito de um problema que foi o seguinte, pessoas que estavam com Covid, confirmado Covid, assinam um papel da prefeitura se comprometendo a ficar na casa e não ficam, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço que estavam, que a gente ouve, amigo de amigo, que estava com Covid e ele estava trabalhando normalmente, a família trabalhando normalmente, simplesmente não contaram do problema e saíram para a rua. E meu questionamento era esse, alguém vai atrás para ver, tem alguém da prefeitura? Não tem, tá? Em alguns casos é feito por telefone, a ligação para a pessoa, em outros casos nem é feito. Acredita-se na palavra da pessoa de que ela vai ficar na casa. Mas quanto ao procedimento no atendimento e no pré-atendimento, acontece e não tem como a gente dizer que está errado não, está sendo bem feito. Tá? O pessoal da saúde aí está de parabéns. Muito bem. E Marcos, você citou aqui pra gente, né, que existe um levantamento aí que Itapetininga já deveria estar na fase amarela e isso impacta diretamente aí um ramo que você conhece há muito tempo, né? Você tem aqui uma academia de arte marcial aqui em Itapetininga e também existem as outras academias. Nós já trouxemos aqui no Telescópio até o pessoal para falar a respeito dessa situação, que é um público aí é um setor da economia aqui que foi bastante impactado e já teve também ações por parte até dos vereadores aqui de Itapetininga tentando sensibilizar o poder público para a reabertura. Como que você vê essa situação das academias? Já era tempo de estar aberto e funcionando aqui na cidade de Itapetininga com todos os procedimentos de segurança? Então, eu fiz um ofício, né, um documento antes da Câmara voltar ainda das sessões, representando as academias, o pessoal das academias me colocaram, me passaram tudo com abaixo-assinado, todas as academias de Itapetininga, não todas, mas 90%. E eu levei para a prefeita, daí foi agendada uma reunião, eles foram lá, conversaram, mas a prefeita
ela bate o pé que vai seguir a recomendação do governo do estado. E tá certo ela, não estou dizendo que ela está errada não. Nós temos que tentar sim reaver. Existem procedimentos dentro das academias, inclusive indicado pelo próprio CREF 4 de São Paulo, para a volta, né? Como tomar cuidado, as devidas providências a tomar. Eu fiz uma solicitação para que tivesse uma flexibilização do comércio, sei lá, alternando horários, fazendo um rodízio, dando uma solução para que as pessoas possam ter sua movimentação do capital de giro. Não dá para as empresas ficarem paradas. O índice de empresas que fecharam é enorme, tá? Empresas que fecham e não chegam a dar baixa é enorme, mas eu conheço empresas, 2 amigos meus fecharam 2 lojas da Campos Sales. Você está entendendo? Então, está tendo um problema sério, então precisava tomar conta. E como eu tenho acesso às academias, é lógico que eu fiz. Salientei a questão da academia, porque no plano São Paulo do governador, as academias são dos últimos que vão abrir. Depois que a gente entrar na fase amarela, 28 dias depois a academia pode abrir. Quer dizer, é um negócio muito prolongado, muito longo. Já tem várias academias, já tem academias de Itapetininga que já baixaram as portas definitivamente. Então é preocupante sim. Temos o problema do Covid, não podemos nos preocupar. Eu já perdi amigos com Covid, tá? Já tive outros amigos. Eu tenho minha mãe, minha avó tem 97 anos, minha mãe ajuda a tomar conta. Então a gente tem preocupação seríssima quanto à doença. Uhum. Mas nós não podemos deixar as empresas falirem, porque as empresas também trazem. Itapetininga vive do comércio, né? Então eu acredito que a gente tinha que pensar assim numa situação. Eu até questionei aí, algumas pessoas reclamaram, que eu vou citar de novo, sem preocupação nenhuma. Por exemplo, a Loja 100, a Cibelar, a Casas Bahia, a Magazine Luiza, todas fechadas, tá? Sem poder vender. E daí você vai lá na Havan, você vai no Extra, você vai nas Americanas, e eles vendem por produtos eletrônicos. Quer dizer, eles estão lá com mantimento lá, mas a parte de eletrônico venda normal. Quer dizer que se eu quiser comprar uma televisão hoje, eu não compro mais na Loja 100, eu vou comprar no Extra, vou comprar na... Você entendeu? Tá errado isso. Então, eu acredito que esse plano que o governo fez tinha que ser estudado. Ele já percebeu que está errado, mas não querem dar o braço a torcer. O governador errou, sim, tem que ser feita uma análise e um estudo para que se viabilize. Ou vamos encontrar o que é essencial, tá? Por exemplo, nós temos lojas de material de construção que nunca fecharam, desde o começo aberta 100% do tempo. Então, o banco formam filas monstruosas. Então, eu acho que existe uma maneira, temos que estudar uma maneira de equalizar isso para que o comércio em geral não caia. Numa cidade que vive do comércio, você tem empresas fechando, nós temos empresa de cama aí, de indústria que mandaram embora mais de 200 funcionários, eu tenho dados disso. Uhum. Então vamos dizer que está normal? Não está normal, nós estamos com um problema sério, muito sério. Então temos que pensar assim e conseguir equalizar esse problema. Não é fácil. E também cito que não é fácil. Não estou jogando a culpa na prefeita de jeito nenhum nesse sentido, porque realmente é uma situação muito difícil. Você liberar e de repente a doença esparramar pela cidade, né? E eu acabei de dizer que a doença em Itapetininga está num controle, nós estamos bem pela quantidade de pessoas que temos em Itapetininga, né? 160 mil habitantes, mas que precisamos sentar e conversar, sim, o governador precisa pensar nisso, e a prefeita precisava montar essa equipe da saúde e montar uma segunda equipe para pesquisar isso. Vamos pesquisar a situação da cidade e ver o que podemos e o que não podemos fazer. Vamos tentar, sim, trabalhar e brigar com o governador para que o comércio, né, dentro de certo rodízio, dentro de certa pesquisa, volte a trabalhar. Precisamos, sim. Não podemos deixar o comércio ficar do jeito que está. Muito bem. E Silvério, falando agora aqui a respeito desse governo agora, né, desses 3 anos e 7 meses já do governo, então, da prefeita Simone Marquetto. Você teve momentos ali onde você se posicionou mais como uma oposição a certas pautas, depois também mais como situação, você sempre teve essa avaliação ali das situações. Hoje, num plano geral, como você avaliaria com que foi esse governo agora da prefeita Simone Marquetto? Para ser sincero, primeiro eu preciso colocar assim, em situações eu estive mais como oposição, em situações eu estive mais como situação. Na verdade, eu estive mais com as minhas próprias opiniões, tá? Então, determinadas situações você precisa pressionar, porque coisas que você não concorda, como por exemplo,
Acabamos de citar o exemplo aqui da Pacaembu fazer aquela situação e a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente não tomou providência nenhuma. Então eu tenho que me posicionar a isso, né? O ecoponto estava um lixão a céu aberto. Eu tenho que me posicionar contra isso. Aí agora nós vamos lá e vemos um novo ecoponto. Cara, ficou bom. Não está dentro daquele padrão que eu pedi, não está igual as propostas que eu fiz, como é em Osasco, que inclusive tem uma praça, as crianças podem ir até lá. Ali não dá. Ali está recebendo entulho, sendo entulho, então o negócio não ficou, né, no padrão que eu gostaria que ficasse. Mas está excelente, entendeu? Está dando conta do problema sim. Tá? No passado eu reclamei várias vezes da cidade toda suja, imunda. Você vai no centro hoje, você existe sujeira ainda em alguns pontos, tal, mas no geral está limpa a cidade, né? Inclusive veio amigos de fora falar isso para mim. Então eu acho que a questão está muito posicionamento. Eu ainda acho que a prefeita, né, Simone, peca muito em vários setores, peca muito mesmo. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente peca demais na cidade, deixa muito a desejar, tá? Esses dias nós tivemos aquele problema lá deles irem com as máquinas derrubar as árvores que estavam plantadas na Marginal. O pessoal, os meninos do Odara plantaram, não podiam ter plantado. Beleza, faltou realmente uma ação deles, inclusive eu falei com eles na época, que a gente devia fazer um projeto para apresentar para a prefeitura, não fizeram, mas independente, o secretário nem sabia que tinha aquelas árvores plantadas lá. Entendeu? Quer dizer, cadê o secretário? Cadê a ação? Cadê as propostas? Eu quero ver as propostas do meio ambiente. Não temos ações. E temos caras competentes dentro da Secretaria do Meio Ambiente que poderiam estar fazendo muita coisa pela cidade, né? Cadê ações do Rio Itapetininga? Cadê as ações de limpeza do Ribeirão? Nós temos muitos problemas. E eu estou citando o meio ambiente, mas eu posso citar outros, tá? O trânsito de Itapetininga. Cara, em determinadas situações o trânsito virou um caos. O trânsito é um caos. Na rua da minha mãe ali, eu enjoei de pedir que voltasse de duas mãos, mas que tirasse um pedaço da calçada, que tem 2,80 m, na verdade próxima da minha mãe, que é na vila ali, né? Minha mãe mora na Hermílio de Moraes, eu estou citando o Dr. Coutinho. E que se fizesse um canteiro no meio e ela virasse uma avenida, como é Venceslau Braz, e continuaria. É perfeitamente possível. Não, daí eles fizeram uma situação, uma rotatória na frente da padaria São João, um cruzamento na esquina da Hermílio de Moraes, um cruzamento na... Cara, ficou horrível. É acidente direto. Só essa semana teve 3 acidentes acontecendo lá. Então eu acho que a gestão peca muito por não querer escutar a população, por não querer escutar os vereadores, por querer tomar providências sem conhecimento de causa, tá? Pega uma pessoa e fala assim, é assim, então vamos fazer assim e acabou. Né? A ciclovia, eu acho importantíssimo. A prefeita acertou sim fazer a ciclovia na cidade, foi excelente em vários pontos. Mas pega aquela ciclovia lá perto do cemitério, ficou horrível. Aquilo lá não ficou uma ciclovia, aquilo lá ficou um risco. Então o que eu falo para você, eu acho que foi uma gestão mediana, tá? Mas eu acho que peca muito em alguns específicos por falta da Secretaria tomar providências, tá? A Secretaria de Saúde, tivemos altos e baixos, mas no geral ela funciona bem. Tá? Eu não tenho tenho problema pontual, posto de saúde sem médico, porque tiraram aqueles médicos no passado, posto de saúde, algumas coisas mais pontuais, mas tem andado bem sim, assim, num geral do que a gente pode fazer, porque a gente tem que contabilizar, por exemplo, que o hospital, com todo o problema que tem, nós chegamos a atender 60%, 70% de público de fora da cidade. Isso é um problema muito sério. Muito bem. E também, Silvério, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação aqui com a gente no programa de hoje. Se tiver ainda algum recado, alguma consideração a fazer aqui para a população, fica aberta a câmera para você. Deixa eu aproveitar esse momentinho só bem rápido assim e falar assim. Pode falar. Marquinhos padeceu o pau na prefeitura agora, então deixa eu falar. O projeto que a prefeita fez da escola lá, de passar as aulas no SBT, eu achei fantástico, cara. Uhum. Foi muito legal, atingimos um público monstruoso, as crianças todas puderam ter acesso. Hoje você põe uma antena comum na sua casa, pega o SBT em qualquer lugar. Então, isso foi muito legal. Então existem ações que estão sendo feitas que vale a pena, que a gente tem que salientar. Não tem como eu querer atacar só por atacar, né? Como eu acabei de falar, o ecoponto tá bem legal. Estamos com um problema no ecoponto,
que para manter uma cidade mais limpa, eles estão autorizando que os tratoristas entreguem lá, façam o carreto lá. Só que isso está ocasionando filas, porque eles estão levando mais do que deveria. Então eles precisam arrumar a situação deles, a gente tem que encontrar um local específico para eles, e o ecoponto, porque o ecoponto é para a população, não é para empresas. E a partir do momento que eu estou cobrando um serviço, eu não poderia estar levando lá. Então existem coisas a se acertarem, mas o ecoponto está bem feito, está funcionando agora, entendeu? Então a gente não é só questionar, não, a gente tem coisas que eu apoio, mas eu fico muito triste da Secretaria do Meio Ambiente escutar muito pouco a gente, tá? Lá no Parque Mato Seco, lá na frente, perto da linha do trem, estamos tendo invasões constantes, tá? A linha do trem inteirinha foi invadida ali, e eu já pedi providências e não são tomadas providências. Então, em alguns pontos peca muito, a gente, né, torce para que Itapetininga melhore, é isso que eu quero. Muito obrigado bem pela participação, por me permitir estar aqui. E eu que agradeço, Marquinhos, é sempre uma alegria poder conversar com você. Então conversamos aqui com o vereador Marco Silvério, pelo PSD aqui de Itapetininga, falando um pouquinho aqui da cidade, principalmente do meio ambiente, né, que é um assunto que chama tanto a atenção de nós aqui itapetininganos. E você